Foi assim, sob ordens diretas de Jesus, que o cristianismo se expandiu da Ásia para alcançar a Europa através das terras do antigo Império de Alexandre, o Grande Macedônio. Já integrado àquela pequena tropa do Senhor, é mais uma vez Lucas quem relata as consequências dessa nova comunicação mediúnica. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Esse testemunho tão verdadeiro de um homem culto como o médico Lucas, que escreveu em grego clássico os livros Atos dos Apóstolos e o Terceiro Evangelho, obras que permanecem incólumes há quase 2000 anos, é uma demonstração inequívoca da confiança plena que os primeiros discípulos de Jesus tinham na faculdade mediúnica e na segurança com que o sensitivo Paulo de Tarso dela se valia para comunicar-se com o Espírito do Senhor. Essa confiança no divino guia e no médium fez com que os peregrinos mudassem radicalmente o seu roteiro, assim narrando o médico cristão. De Troade, partindo para o alto mar, seguimos em linha reta para a Samotrácia. De lá, no dia seguinte, para Neápolis, de onde partimos para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia e também colônia romana. Este intercâmbio mediúnico constituía a principal fonte de orientação de Jesus aos novos discípulos, e era realizada principalmente por meio de Paulo de Tarso. Confiando plenamente na atuação direta do Senhor por seu médium de eleição, os discípulos seguiam piamente a indicação dos novos corações a serem conquistados, como relata Lucas. Passamos nesta cidade alguns dias. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver um lugar de oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Essa prática social de orientar-se pela comunicação mediúnica era comum na antiguidade e não se encontrava sob os domínios exclusivos da religião. Sócrates, o filósofo ateniense considerado pelo oráculo de Delfos o mais sábio dos homens, era igualmente um grande médium. Platão relata com clareza a relação do velho pensador com o seu daimon, o seu espírito protetor, na condução dos principais atos da sua vida. A segurança mediúnica do velho pensador era tamanha que, na obra Apologia de Sócrates, Platão mostra porque durante seu julgamento político o filósofo não modificou o depoimento perante a corte judicial de Atenas, mesmo sabendo que as suas palavras poderiam condená-lo à pena de morte. A justificativa do seu mestre para a manutenção do temerário depoimento foi que, ao caminhar para aquela sessão de julgamento, ele não recebera do seu daimon, espírito que o protegia, qualquer orientação para modificar o seu discurso, interpretando este silêncio do seu anjo da guarda como uma aprovação ao que falaria, independentemente da sentença que receberia. Foi injustamente assassinado. Assim como o velho Sócrates entregava sua vida à orientação do seu daimon, o jovem Paulo de Tarso também confiava plenamente no Espírito Jesus e seguia atentamente suas ordens independentemente dos caminhos pelos quais ele o conduziria.
Em quase todos os destinos alcançados nessa peregrinação em nome do Cristo, ele foi jogado na prisão e suportou o açoite. Nem assim Paulo vacilou uma só vez quanto aos passos seguintes, e nada lhe importou mais na vida do que cumprir essa missão evangelizadora, pois esta era a via da sua própria libertação, apesar de, aos olhos do mundo, dela ele só ter recebido prisões e açoites. O conhecimento em comum detido tanto pelo velho Sócrates quanto por Paulo de Tarso, que lhes permitia essa ousadia existencial, era a certeza de que a vida espiritual e a plena comunicabilidade dos espíritos conosco é a verdadeira condição humana. Por isso, o pensador ateniense defendeu no seu diálogo com o discípulo Fédon que a alma pré-existe e sobrevive à morte do corpo, transmigrando de corpo em corpo para o perfeito conhecimento do bom e do belo, a mesma filosofia da reencarnação agora esclarecida por Allan Kardec. Sócrates obteve essa certeza por meio dos mesmos recursos teóricos e práticos que Pitágoras, seu antecessor, em cuja escola se praticava a já então milenar mística indiana da meditação para autoconhecimento, através do intercâmbio mediúnico com os espíritos. O filósofo de Tarsos, por sua vez, vivia com a plena certeza de ser um espírito que sobreviveria à morte física, pois, além de ser formado naquela mesma filosofia grega dos nobres pensadores helênicos e na mística hebraica, testemunhara na estrada de Damasco a continuidade da vida daquele Jesus recentemente crucificado. Essa experiência mediúnica obtida diretamente do Cristo lhe facultaria, no futuro, a certeza de ser o próprio Mestre Nazareno a orientá-lo. Não obstante ser orientado diretamente pelo Espírito Jesus, o apóstolo sabia também que era perseguido na sua tarefa evangelizadora por parte daquela legião de inteligências nefastas, inimigas do Cristo, tanto que ele destacaria essa realidade em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nós, porém, irmãos, privados por um momento de vossa companhia, não de coração, mas só de vista, desejamos muito rever-vos. Quisemos ir visitar-vos, eu mesmo, Paulo, quis fazê-lo muitas vezes, mas Satanás me impediu.